Amados, em nome de Jesus Cristo, sejam bem-vindos todos ao canal Árvore da Vida Sagrada para mais uma leitura. Hoje estaremos fazendo uma leitura acerca da lei do leproso, capítulo 14 de Levítico, do capítulo 1 em diante. A lei acerca do leproso, depois de sarado. Olha que bênção. É palavra de libertação, irmãos. Presta atenção na palavra. Presta bem atenção na palavra, porque essa palavra lepra é para os dias de hoje como que as pessoas que estão aí no álcool, no vício. Isso é lepra, viu? Então vamos colocar o ouvido aí na palavra para que essas pessoas que estão nessa condição se libertem desse mal. Em nome de Jesus, essa palavra, o Espírito Santo me revela desta forma, viu? Presta atenção. Não é coisa do meu coração, não é desejo do meu coração, não, viu? É a palavra pura. Eu vou ler o que está escrito. E aí vocês meditem naquilo, peguem a Bíblia de vocês, coloquem na frente. Quando estiver narrando a leitura, coloquem a palavra na sua frente. Pegue a Bíblia, vai para a Bíblia, irmão. E aí você compara, faz comparações, medita na palavra, estuda, pede revelação para o Espírito, que Ele lhe dará. O Espírito Santo mora dentro de você. O que está em mim não é maior do que o que está dentro de você, não, irmão. É a mesma quantia. Para uns 30, outros 60 e outros 100. Mas quem busca, alcança. Oh, glória, Deus é bom em todo tempo. Vamos à leitura. Levíticos 14, do versículo 1 em diante, para toda a glória do Senhor. Descer sobre nós e seremos libertos. Todo aquele que eleva os seus olhos para os montes e clama ao Senhor, toda obra de feitiçaria, macumba, inveja, olho gordo, perseguição, cai por terra. Não, Senhor não pede peleja, porque Ele diz que está à nossa frente. Se o Senhor está à nossa frente, eu ando empossado nele. Homem é pó. A lei acerca do leproso, depois de sarado. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: esta será a lei do leproso, no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote, examinando, eis que, se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que, por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim, e isopor, ou ísopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas, e tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o carmesim, e o isopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas, e sobre aquele que há de purificar-se da lepra espargirá 7 vezes. Então o declarará limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo. E aquele que tem de purificar-se lavará as suas vestes e rapará todo o seu pelo, e se lavará com água, assim será limpo, e depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. E será que ao 7º dia rapará todo o seu pelo, e a cabeça, e a barba, e as sobrancelhas dos seus olhos, e rapará todo o outro pelo, e lavará as suas vestes, e lavará a sua carne com água, e será limpo. E ao dia 8º tomará 2 cordeiros sem mancha, e uma cordeira sem mancha,
de 1 ano, e 3 dízimas de flor de farinha para oferta de manjares amassada com azeite, e 1 log de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará um dos cordeiros e oferecerá por expiação da culpa e o log de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro no lugar em que se degola a oferta pela expiação do pecado, e o holocausto no lugar santo, porque assim a oferta pela expiação da culpa e a oferta pela expiação do pecado são para o sacerdote coisas santíssimas são. E o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa, e o sacerdote o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tomará do log de azeite e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite, com o seu dedo, espargirá 7 vezes perante o Senhor. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, e em cima do sangue da oferta pela expiação da culpa. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote, o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará a expiação por ele perante o Senhor. Também o sacerdote fará a oferta pela expiação do pecado, e fará a expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundície, e depois degolará o holocausto, e o sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote fará a expiação pelo homem, e este será limpo. Porém, se for pobre e a sua mão não alcançar tanto, tomará um cordeiro para expiação da culpa em oferta de movimento, para fazer expiação por ele, e a dízima de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares, e um log de azeite, e 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme alcançar a sua mão, dos quais um será para expiação do pecado, e o outro para o holocausto. E ao 8º dia da sua purificação, os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação, perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa e o log de azeite, e o sacerdote os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro da expiação da culpa, e o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa, e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote derramará do azeite da palma da sua mão própria, mão esquerda. Depois o sacerdote, com o seu dedo direito, espargirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. E o sacerdote porá do azeite que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e no dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito, no lugar do sangue da oferta pela expiação da culpa.
e o que sobejar do azeite que está na mão do sacerdote, porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Depois oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, conforme alcançar a sua mão, do que alcançar a sua mão, e o outro para o holocausto com a sua oferta de manjares. E assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele em que estiver a praga da lepra, cuja mão não pode alcançar o preciso para a sua purificação. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa promessa, então virá aquele de quem for a casa, e o fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que despejem a casa, antes que venha o sacerdote para examinar a praga, para que tudo o que está na casa não seja contaminado. E depois virá o sacerdote para examinar a casa, e vendo a praga, e eis que se a praga nas paredes da casa tem covinhas verdes ou vermelhas, e parecem mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá daquela casa para fora da porta da casa, e cerrará a casa por 7 dias. Depois tornará o sacerdote ao 7º dia, e examinará, e se vir da casa se tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga, e que as lancem fora da cidade num lugar imundo, e fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras pedras, e outro barro se tomará, e a casa se rebocará. Porém, se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancarem as pedras, e depois de a casa ser raspada, e depois de ser rebocada, então o sacerdote entrará, e examinando, eis que, se a praga na casa se tem estendido, lepra roedora na casa, imunda está. Portanto, se derribará a casa, as suas pedras e a sua madeira, como também todo o barro da casa, e se levará tudo para fora da cidade a um lugar imundo. E os que entrar naquela casa, em qualquer dia em que estiver fechada, será imundo até a tarde. Também os que se deitaram a dormir em tal casa, lavará as suas vestes, e o que comer em tal casa, lavará as suas vestes. Porém, tornando o sacerdote a entrar e examinando, eis que se a praga na casa se não tiver estendido depois que a casa foi rebocada, o sacerdote declarará a casa limpa, porque a praga está curada. Depois tomará para espiar a casa 2 aves, e pau de cedro, e carmesim, e isopo, e degolará uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. Então tomará pau de cedro, e o isopo, e o carmesim, e a ave viva, e os molhará na ave degolada e nas águas vivas, e espargirá a casa 7 vezes. Assim expiará aquela casa com o sangue da avezinha, e com as águas vivas, e com a avezinha viva, e com o pau de cedro, e com o isopo, e com o carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo,
Assim fará expiação pela casa e será limpa. Esta é a lei de toda a praga da lepra, e da tinha, e da lepra das vestes, e das casas, e da inchação, e do apóstema, e das êmpolas, para ensinar em que dia alguma coisa será imunda e em que dia será limpa. Esta é a lei da lepra. Então, meus irmãos, está vendo quanta palavra revelada para a purificação e a limpeza das nossas almas e das nossas vidas e das nossas casas? É desse jeito. É do jeito que está colocada a palavra, ela é apresentada a todos os irmãos e irmãs do canal Árvore da Vida Sagrada, em nome de Jesus Cristo. Toma posse da sua libertação hoje. Livre-se de toda a influência do mal, porque toda a maldição que nos sobreveio nada mais foi do que humana. É humana. Os demônios existem? Claro, eu não estou falando que não existe. Existe, mas estão presos, porque o Senhor venceu lá na cruz, tomou a chave. Hoje toda a maldição que nos sobreveio nada mais é do que humana. Mas sabemos que temos que lutar contra a carne e o sangue. Isso são hostes espirituais. Sabemos que existe também, irmãos. Mas declarando o nome de Jesus, nele nós tudo podemos, para a honra e glória dele. Amém, Jesus. Nós, que Cristo é o fim da lei. Levíticos é lei. Então, Jesus é o fim da lei. Sabemos nós que vivemos na graça operante do Senhor. E nele tudo podemos, viu, irmão? O Senhor venceu todos os males, porque Jesus Cristo é vida. É vida em abundância. Então, irmão, lei de Moisés não é para nós. A graça de Cristo nos é revelada. Andamos na graça. Mas de Gênesis a Apocalipse, a palavra é vida. Amém.